Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez aqui no canal. As minhas suculentas estão pedindo sol e pedindo socorro também. Elas estão muito sofridas por conta do período de chuva passado e agora que o sol voltou, nada melhor do que eu colocá-las para tomar o sol novamente. Por quê? Porque além de estar um pouco estioladas, estar um pouco sem cores, né, e tudo, elas também pegaram alguns fungos, né? Tem suculentas minhas que estragaram um pouco, outras estão assim, ó, cheia de mato, precisando de cuidados. O colorido desse Eônio Kiwi não modificou muito, tá bem coloridinho, olha. Mas a gente nota que tem outras plantinhas que estão precisando de muitos cuidados. Que é natural dessa época, né, gente? É natural. Olha um bichinho aí, olha. Então, eu ainda acho que... Olha essa Black Prince aqui, por exemplo, olha. Eu ainda acho que elas toleram até bastante. Foi um período de chuva bem prolongado. E, além disso, por causa né? Por causa de outros fatores, elas ficaram um pouco descuidadas. Mas sempre é tempo da gente reanimar, cuidar das plantinhas, né? E agora que eu vejo que elas estão pedindo sol, eu estou fazendo isso. Eu estou cuidando, organizando, tirando as plantas do lugar que às vezes morreu alguma, e aí colocando outras para poder colocá-las para tomar mais sol. Um caso que eu posso mostrar como exemplo é esse aqui, ó. Estava um vaso bem cheio, cheio de suculentas. Tinha rosetas aqui de echevérias, junto com essas outras aqui. E acabou que morreram algumas. Morreram por falta de observação por causa do período de chuva. Aí o que acontece? Ficou biqueira caindo em cima esse vaso aqui. Quando eu percebi, o substrato já tinha saído praticamente todo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma poda nessas echevériazinhas assim, colocando as mudinhas aí em volta. Essa, por exemplo, que é a Dr. Cornélios, eu estou deixando. Olha a serratifolha como está aqui. Toda mole, um pouco descolorida, né? Então, elas precisam de sol. O sol já voltou a reinar aqui no norte de Minas, pelo menos aqui na minha cidade. Então, eu vou arrumá-las e colocá-las lá no sol. Nesse vídeo também eu vou mostrar a minha Echeveria Gila. Uma das nossas inscritas queridas pediu para ver e para me falar como eu faço mudas, né, da Gila. Eu tinha mostrado em um vídeo anterior como estava a Gila e aí ela me fez uma pergunta nos comentários. Já já eu vou mostrar também como está a Echeveria Gila e como eu fiz mudinhas dela. Olha aí. E com bastante cuidado e limpar as plantinhas direitinho para poder tirar o que estava estragado. E colocar assim, ó, tudo juntinho num vaso, fica um arranjo bonitinho. E agora é só colocá-las no sol. Uma querida inscrita, a Jussara Costa, pediu para eu falar da Gila e como eu fiz essas mudinhas aqui. Ela fez um comentário em um dos vídeos anteriores aqui, porque ela viu a Gila, né? Eu estava mexendo nela, cuidando, porque exatamente nesse período eu sempre vejo que a Gila, ela fica um pouco deformada, modifica, apodrece algumas folhas, exatamente por causa da falta do sol. Então, já faz algum dia que ela está aqui, ó, decapitada, né? Eu fiz uma poda drástica e tinha até mostrado em dias anteriores aqui que eu precisei desplantá-las. Agora, recentemente, tendo em vista que já está apresentando raízes, conforme vocês podem ver aí, então eu coloquei sobre um substrato aqui, ó, apenas carvão moído, esterco de curral e um pouquinho de terra vermelha, como eu faço, né, no meu substrato. Aí, só depositei por cima para que essas raízes comecem a absorver nutrientes do substrato e que ela recupere. Mas, para a Gila recuperar, assim como todas as suculentas, aqui
eu vejo e noto a necessidade do sol. Agora, por exemplo, que o sol volta, né? De vez em quando já tá. Aliás, já tem 3 dias que não chove, então é fácil da gente notar isso. Que as suculentas, elas estão já sentindo uma melhoria exatamente por causa do sol que está voltando aos poucos aqui. Toda suculenta precisa de sol. Algumas precisam de menos sol, mas a grande maioria é sol pleno, inclusive no meu quintal. E respondendo a nossa querida Jussara, que quis saber como eu fiz essas mudinhas de gila, Jussara, eu não fiz por folha. Eu não fiz por folha, eu não fiz ainda uma experiência por folha, não tentei. Mas no caule da gila, aqui no meu cultivo, costuma sair bastante mudinhas. Inclusive essa daqui nem plantada está e ela já apresenta aqui, olha, um sinal de vir mais mudinhas. Então a gila, ela sai bastante mudinhas no caule e as mudinhas se desenvolvem bastante. Olha aqui um fungo, olha. Então essa folha eu vou retirar essa folha ali e depois que eu replantá-las, eu vou colocá-las no sol. Por enquanto, eu estou deixando nesse pote que é mais estreito, que tem o diâmetro da boca menor, para que as folhas não tenham contato com o substrato, pelo menos por enquanto. Então, eu espero, né, ter respondido a dúvida da nossa querida Jussara, de como eu fiz as mudinhas. Eu fiz através do caule, né? Eu tinha feito uma poda e aí brotou. Porém, ele brota facilmente. Pelo menos aqui no meu cultivo, ele brota facilmente e fica saindo as mudinhas aí em volta aqui, ó. Aí é só você retirar, deixar num cantinho que tiver um pouco sombreado, né? Que foi o que eu fiz com essas mudinhas até elas crescerem. Depois, não teve mais problema, exceto agora com a chuva que deu algum fungo, mas o sol é que resolve o fungo aqui. Eu já aproveito e respondo dúvidas das minhas queridas amigas que sempre aparecem no canal e me perguntam, né, que tipo de defensivo eu uso. Esse aqui é mais um que precisa de replante e cuidados, olha, gente. Então, algumas pessoas têm me perguntado o que eu uso como defensivo, né, para matar pragas, cochonilhas e outras coisas. Bom, nem para pragas, nem para insetos, nem para fungo, eu não uso nem fungicida e nem inseticida. Porém, gente, não é algo determinante, sabe? Eu tenho poucas plantas, meu jardim é grande, bonito, grande assim, razoavelmente, né, gente? Não é tão grande, não. Mas é porque eu sempre estou renovando, fazendo mudas. Aí você pode notar que tem várias mudas da mesma planta. Então, quando o jardim ainda é pequeno, a gente tem o controle, não há necessidade, ao meu ver, pelo menos aqui no meu cultivo, de estar usando, né? Então, eu uso apenas o sol como fungicida. E pode ser que num futuro, né, se o meu jardim aumentar, eu venha ter necessidade de usar um defensivo, né, ou um fungicida. Mas por enquanto, eu acredito que vai continuar assim. O sol, ele tem sido suficiente, né? Ele tem sido, na verdade, um fungicida e um inseticida natural aqui no meu jardim de suculentas. E as suculentas estão lindas. Eu estou mostrando para vocês aqui o que eu já fiz o replante hoje, olha. Coloquei aqui as minhas agavoides red tip aqui. E olha aí. Essa daqui é uma híbrida de agavoides. Aqui eu tenho uma red tips. Aqui também. Aqui e aqui. Aí eu coloquei aqui, não retirei as mudinhas para ficar bem cheinha aí, a bacia, né? Esse aqui é o que eu mostrei para vocês. Esse aqui eu já tinha pronto, que tá linda, olha. Essa daqui é uma agavoides também. Essa é a prolífica. Ela é maravilhosa. Olha a cor dessa suculenta, gente. Um colorido incrível. São suculentas lindas,
São suculentas bem coloridas e coloridas pelo sol. Como eu disse, ele já voltou a reinar aqui. E assim sendo, elas começam a recuperar o colorido maravilhoso, né? E por último eu fiz esse arranjozinho aqui, olha que lindo. Eu limpei, né, todas as plantas, renovei o substrato, não retirei todo, estava bom, só renovei. Coloquei aqui, ó, uma beiradinha desse sedum aqui, né, pachifilo. Essa híbrida linda, maravilhosa, coloridíssima aqui. Aqui eu coloquei uma Black Prince. Aqui eu coloquei essa Polidones. E aqui outra Black. E ali, do lado, deixei essas Crassula Capitella Campifire. Mas, lembrando que eu troquei melhorei todo o substrato, não troquei. Apenas fortaleci ele colocando um pouco de terra vermelha e colocando também o esterco de curral e carvão moído. Olha como estão lindas e coloridas, não é verdade? Então, minhas suculentas pediram socorro e eu fiz isso. Dei uma renovada no substrato, né, dos vasos, limpei as raízes e vou colocá-las no sol. Elas pedem o sol quando passa um período de chuva ou então de sombra, né? Então, elas, sem dúvida nenhuma, que preferem serem cultivadas no sol pleno, a julgar pela lindeza que fica quando o sol aparece aqui, né? Então, é isso. Eu espero que tenham gostado de ver as minhas suculentas já renovadas, né? E já de volta ao sol pleno aqui de Minas. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!